E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo e esse vídeo aqui é um especial sobre o arroz. Por quê? Você vê que o arroz está aumentando para dedéu, tá? E o governo tá, como é que se fala assim, tentando fazer algumas medidas, o governo japonês tentando fazer algumas medidas para segurar o preço do arroz, para não subir ainda mais. Só que nós temos a perspectiva, será que o negócio vai melhorar, não vai melhorar, como é que a coisa tá? Então esse vídeo aqui vai falar só sobre o arroz, tá? Só que antes de começar esse vídeo aqui, só quero, como é que fala assim, deixar um aviso para você. Essa semana vai acumular algumas matérias, tá? Porque vai ter dias que eu não vou conseguir soltar, não vou gravar vídeo, por quê? Eu estou de mudança. Sim, eu estou de mudança. É aquela velha história, japonês, mas você fala para não mudar que não sei o que. Eu sempre falo, não mude, a não ser que tenha aquela situação, questão de emprego, que você não tá aguentando, mas já tá de saco cheio ali, tá? Ou você vai melhorar como é que sua renda de uma forma significativa. Caso contrário, não mude. E é o primeiro caso, tá? Então eu vou mudar. Minha esposa, como é que se fala assim, já tá de saco cheio, como é que se fala, de onde que ela tá trabalhando ali. Ela falou assim, não aguento mais. Então beleza, então vamos procurar outro. E encontramos, então essa semana, grande provavelmente, alguns dias vão acumular matérias. Tá? Então já peço, tá? Já peço desculpa para você que talvez, né, você vai ver nos próximos vídeos algumas matérias acumuladas, mas tirando esse disclaimer, tá? Vamos lá. Então eu vou gravando os vídeos assim que me der a oportunidade eu vou gravando, porque a casa tá uma zona, tem que arrumar mudança, etc, né? Mas vamos lá. Então começando aqui, o, o ministro, tá, da Agricultura, o Eto, ele veio, como eu falo assim, a público para pedir para o povo não correr para comprar arroz, tá? Para não dar falta e não aumentar o preço, mas a coisa já degringolou, tá? Olha só, à medida que o preço do arroz continua subindo, o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Eto, ele pediu calma, dizendo aos consumidores que não estão em posição de correr para comprar o arroz. E indicou que, dependendo das tendências futuras dos preços, o governo considerará respostas, incluindo a liberação de mais arroz estocado. Então ele vai ter que fazer, porque essa primeira medida que eles estão fazendo, o negócio está... Na coletiva de imprensa após a reunião do gabinete, o ministro da Agricultura, Eto, informou de que havia um movimento entre os consumidores para correr para comprar o arroz novo já deste ano, por meio de sites de pedidos de correios e outros pontos de venda. Sim, tanto que eu também o fiz. Tá? É aquela velha história. Você quer pagar mais barato? Você tem que procurar. Dependendo, você tem que comprar um montante até maior e segurar. Porque vai vir outros aumentos e nisso você absorve os aumentos. Enquanto os outros estão pagando mais caro, você já pagou X e consegue manter aquilo ali. Então você acaba absorvendo por um certo tempo o aumento que outros vão estar pagando. É aquela velha história. Se você quer fazer o seu dinheiro render, se você quer, como é que fala, conquistar alguma coisa no seu futuro, você tem que tomar certas medidas. Não tem como fazer. Você for tocando de acordo com a maré, se a maré subir, você está lascado. Tá? Então você tem que, se proteger de alguma maneira. Mas continuando aqui. Em resposta a isso, ele disse: eu me pergunto se na nossa disseminação de informações é insuficiente, mas não há necessidade de ficar ansioso. Se você combinar o volume de produção do ano passado com o estoque atual, não há necessidade de correr para comprar. E pediu aos consumidores que permanecem calmos. Aí eu vou falar para você, tá? Aquela velha história, aquela velha máxima. O governo falou de inflação, faça o contrário. Por quê? Você vê que ele falou assim: produção do ano passado com estoque atual, não há necessidade de correr. Corra. Corre e compra. Porque se você não comprar, outros vão comprar. E nisso, na hora que chegar os preços novos, você vai absorver os preços novos, não os outros. Então esse é o grande problema. Então tudo que o governo falar assim, não entre em pânico, esteja em pânico. Tá? É a mesma coisa no mercado. O governo fala, a inflação está em 2, beleza. Se você fizer o cálculo, ele já está em 6, 7. O governo é tenso, então tome um certo cuidado. Tá? Em relação ao fato dos preços do arroz no varejo continuarem a subir,
mesmo após o governo ter anunciado a liberação de 210 mil toneladas do seu arroz estocado. Consideraremos liberações adicionais de forma flexível, mas pode haver outra oportunidade de anunciar novas medidas, indicando que o governo considerará respostas incluindo liberação de mais arroz estocado, dependendo da tendência futura dos preços e outros fatores. Você acha que o preço vai continuar subindo? Diz para mim aqui nos comentários. Eu já vou deixar o meu, não fico em cima do muro. Com certeza vai continuar. Porque esse arroz estocado que que o governo está soltando, que está sendo feita a licitação essa semana para poder, como é que se diz, para soltar para o público, eles não vão soltar de uma vez. Se eles soltassem de uma vez, o preço cairia. Mas quem está comprando isso é a JA. E a JA, ela é esperta pra caramba. Então o que está fazendo? Ela vai soltar aos poucos. Então ela vai manter os preços altos. Não adianta. E dependendo da situação, do fluxo de abastecimento, ainda corre risco de aumentar ainda mais. Por que disso? Porque dependendo, esse arroz pode ser jogado para exportação ainda. Você vê que o fluxo de turistas estão aumentando no Japão, então o consumo do arroz vai continuar aumentando. Então é aquela velha história. Enquanto não tiver mais plantio de arroz, a coisa não vai mudar. Japonês, mas vai ter. Calma, gafanhoto, que esse vídeo aqui é só sobre isso. Então nós vamos chegar nesse momento também. Não vamos colocar a carroça na frente dos burros ali. Como é que se diz? Aqui eles começam a falar, nos supermercados de Hiroshima, o preço de venda do arroz quase que dobrou em comparação ao mesmo período do ano passado. Devido à dificuldade de aquisição de arroz, a loja está limitando compras de um saco por domicílio desde fevereiro. Mas diz que alguns produtos não estão disponíveis para estoque. Então você vê que ainda está faltando arroz no Japão. Não é todo local que está, como é que se fala assim, aquele oba-oba, tá? Diz que já está sendo realizadas vendas especiais de arroz todos os domingos, mas não estão conseguindo, né, como é que se fala, absorver isso. Aí tem uma série de coisas aqui. Uma loja de arroz da ala de Kita, em Tóquio, que estoca um total de 15 marcas de arroz, incluindo arroz de uso doméstico e também para o uso comercial em restaurantes. Essa loja contrata a compra do arroz novo para uso doméstico de grandes quantidades todo outono, mas devido ao aumento dos preços de compras, eles aumentaram o preço de venda nas lojas em uma média de cerca de 300 ienes por quilo. Além disso, o arroz comercial, cujo preço de compra é determinado por cada transação, os preços foram gradualmente aumentados em uma linha de aumento de preço na parte da compra e o preço da venda. Recentemente teve um aumento de cerca de 200 ienes por quilo. Olha que doideira. O ministro da Agricultura, Floresta e Pesca planeja liberar 210 mil toneladas de arroz e realizará a primeira licitação de 150 mil toneladas, já agora. Na coletiva de imprensa regular, a JA Zenchu, o presidente da Federação Nacional de Associações Cooperativas Agrícolas disse: para produzir alimentos de forma sustentável, precisamos refletir o custo dos alimentos nos preços de venda. Mas não queremos que os preços de venda continuem a subir. É frustrante que os consumidores estejam achando difícil comprar o arroz. Claro, é aquela velha história. Dependendo do quanto o cara ganha, e aí? Ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Até mais ou menos o primeiro ano pós-pandemia, antes de começar a explodir a inflação da forma que está horrenda, eu conseguia fazer, eu e minha esposa aqui, a gente conseguia passar o mês mais ou menos com, dependendo da situação, 40 mil ienes, nós dois, tá? 40 mil ienes, um mês que dava uma extrapoladinha ali, 50 mil, não passava disso, nossos gastos com alimentação. Tá? Agora, dependendo da situação, é 80, 90. Isso tentando apertar o cinto. Dependendo da situação, porque
Porque às vezes, não tenho uma grana, vou cortar um açaí. Beleza, não tem dinheiro, fazer o quê? Mas se você tem, você acaba comprando uma verdura ou legume. Por quê? É melhor você ingerir uma verdura e um legume do que você ter que parar no médico. Ou ter que comprar suplementos. Suplementos são 3 vezes mais caros, dependendo da situação. Quem mora aqui no Japão sabe o que eu estou falando. Que o suplemento vitamínico bom, ele é caro. Então, dependendo, compensa muito mais você comprar uma verdura, um legume, que é um negócio um pouco mais saudável, do que você ficar na base dos químicos ali. E aquela parte química, dependendo, vai te trazer problemas. E outra coisa também, você vê que muita gente hoje em dia tem problema de obesidade. Você vê que eu sou um deles. Né? Só que no meu caso é excesso de medicamento. Eu tomo muito medicamento para dor, etc., por causa da hérnia. Só que tem pessoas que não tem esse negócio e tá, como é que se fala? Tá engordando. Mas por que tá engordando? Em vez de comprar a fruta in natura, por exemplo, ela vai lá, ela compra a caixa de suco. A fruta, ela in natura, ela tem uma porcentagem de vitaminas e açúcares, etc. Mas a caixa de suco concentrado é muito maior, aquela concentração. Então você vai estar ingerindo, às vezes, maior concentração do que o seu corpo necessita. Então o que acontece? Excesso de, como é que fala assim, de vitamina, excesso de produtos dentro do seu corpo, o que vai fazer? Você vai inchar, tu vai crescer. Né? Como é que fala assim? Tu vai crescer para os lados. Então, você vê que muita gente não toma essa medida. Aí daqui a pouco sai correndo para a academia. E às vezes, se conseguisse manter uma alimentação mais balanceada, não precisaria de ir para a academia. Não teria uma engorda tão rápida. Então você vê que existem vários problemas no cotidiano que, se as pessoas não pararem para ver, é complicado pra caramba. Né? Mas continuando aqui. De acordo com o resumo do Ministério da Agricultura do Japão, 43 estados definiram as diretrizes para a área de terra a ser plantada. Tá? Isso levando em conta que o Japão tem 47. Tá? Aqui estamos falando de 43. A ser plantada em relação para arroz, totalizando um pouco mais de 1.296.000 hectares, com um aumento de 39.000 hectares, ou 3,1% em relação aos resultados reais do ano passado. Então você vê que esse ano vai ter um aumento na área do plantio de arroz, o que vai ajudar em primeira mão a sair do sufoco? Sim. Mas vai sair do sufoco ainda? Não. Tá? Porque ainda nós não chegamos na temporada de chuva, nós não chegamos em temporada de tufão, que isso acaba destruindo certas lavouras. Tá? E o governo ele vai ter que cobrir esse arrombo, que ele está, como é que se fala, soltando o arroz, que ele vai ter que recomprar. Então vai levar alguns anos para regularizar a situação. Mas ainda já é a luz no fim do túnel. Tá? 32 estados registraram um aumento em relação ao ano passado, com as principais áreas de produção sendo o estado de Niigata, que teve um aumento de 2,4%, Hokkaido com 4%, e Akita, um aumento de 0,6%. Além disso, na coletiva de imprensa, o ministro Eto disse que acredito que os produtores terão que tomar uma decisão observando o estado do mercado, indicando que dependendo dos preços futuros e as tendências de oferta e demanda, há uma possibilidade de que os agricultores comecem a usar o arroz que produzem como alimento básico em vez de processamento ou ração animal. O que isso quer dizer? Que antes estava sobrando muito arroz, eles estavam processando isso para fazer farinha de arroz, tanto que quem mora aqui no Japão deve se lembrar que anos atrás começou uma, como é que se diz assim, uma campanha para se usar mais farinha de arroz do que farinha, né, de trigo, etc. Por causa desse, eles diziam que estava sobrando arroz. E essa parte de ração animal, muitos agricultores estavam plantando arroz para dar de ração para os animais. Então você vê que vai começar a mudar a ideia aqui. Mas isso você vê que o ministro, por enquanto, o ministro Shiba, ele não vai meter o dedo. Você vê que ele vai deixar isso
para o agricultor escolher. Diferentemente do governo Kishida, que ele falou, não, ó, pode tratar de mudar. Pode tratar de parar de plantar arroz aí, vocês vão começar a plantar trigo, soja e o que for, mas não arroz. E foi nisso que o Kishida fez isso aí, que deu esse problema todo que está o Japão agora. O Resai Supply Stability Support Organization, composta pela JA, grupos varejistas de arroz e outros, realizaram uma pesquisa mensal sobre a oferta e demanda de arroz, bem como a perspectiva de preços, entre 180 produtores e atacadistas de todo o país, e foi divulgados os resultados da sua pesquisa. De acordo com a pesquisa, o índice que se aproxima a 100, à medida que a percepção dos preços de arroz estão altos e se fortalece, foi de 95. Então você vê que numa escala de 100 já está em 95. Então você vê que está bem próximo de 100% ali do troço, tá esquisito, né? Enquanto isso, o índice indica que a perspectiva de preços para os próximos 3 meses cairá drasticamente para 23 pontos abaixo do recorde de 77 de fevereiro. Diz a lenda, né? Você acredita nisso? Eu não. Tá? Já sou bem sincero, não acredito nisso não. O declínio no índice devido a uma diminuição nas respostas, dizendo que será maior ou um pouco maior. E o aumento na resposta dizendo será quase o mesmo que agora. Então você vê que não mudou nada. O grupo de pesquisa analisou que isso pode ser devido a uma visão crescente que, embora o preço do arroz permaneça alto, né, no nível atual, o ímpeto ascendente do preço, né, enfraquecerá devido à liberação do estoque do arroz do governo. Eu não acredito nisso. Tá? Porque eles teriam que soltar um volume muito alto de arroz de uma vez. Aquela velha história da oferta e demanda. E eu não acredito que eles vão soltar um... Quem comprar esse arroz, no caso da licitação, eu não acredito que ele vai soltar isso de uma vez. Então, já sabe que dependendo, pelo meu ponto de vista, da parte de economia sustentável, eles vão soltar aos poucos. Porque agora que eles estão conseguindo uma máxima alta para se sobressair sobre a inflação, você acha que eles vão querer diminuir o preço disso? Mas nem caramba que eles vão querer baixar esse preço. Eles podem não deixar subir, eles vão tentar manter esse preço. Aí vai soltando fluxos de arroz, remessas de arroz aos poucos, para não deixar subir. Mas baixar esse valor, nem pensar. Agora que como é que fala assim, que o preço do arroz está ficando acima do nível da, como é que fala assim, da inflação deles ali, para poder eles terem lucro, eles vão baixar mais. Pá, conversa fiada. Com o preço de venda do arroz em supermercados e outras lojas continua subindo, a licitação para o arroz estocado, né, já vai ser agora, e a atenção voltará para que como isso afetará os preços do arroz no futuro. É aquilo que eu falei, eu não acredito que eles vão soltar um grande volume de uma vez, para baixar esse valor. Eles vão tentar manter esse valor para não segurar, para não aumentar mais. Aí, porque eles vão ter um volume de arroz para isso sim, só que vai depender da forma que vai ser liberado. E a quantidade que vai ser liberada para os estados. Porque vai ter aquele problema de logística. Não é porque comprou que já vai baixar o preço. Não, você tem que fazer entrega. Então, se o combustível não baixar o preço, algumas outras coisas não baixarem o preço, porque é tudo um conjunto para poder baixar o preço do arroz. Não é só você, vou soltar arroz, o arroz vai baixar. Não. Se o preço do custo de logística e estocagem estiver alto, esses preços vão continuar subindo. Tá? Então você vê que é pura enganação falar que não, vamos soltar arroz para baixar o valor. Não, tem um conjunto de, como é que fala assim, um conjunto de situações para poder afunilar para baixar o preço. Caso contrário, não. No estado de Niigata, a maior região produtora de arroz do Japão, a sede da província do Zeno, já finalizou sua estimativa do valor que pagará como adiantamento aos agricultores de arroz a serem colhidos do outono desse ano.
O pagamento estimado é um adiantamento que cada cooperativa agrícola paga aos agricultores que enviam o seu arroz. E também afeta o preço de mercado. Então você já sabe, né, que se o arroz tiver muito caro o ano que vem, culpa de quem? Da JA. Tá. A sede da JA, Zeno, no estado de Niigata, normalmente anuncia uma estimativa de pagamentos provisórios para o arroz colhido no outono daquele ano, por volta de agosto. Mas este ano a decisão foi tomada significativamente antes do previsto. Sinal que vai ter aumento. Porque se não fosse para ter aumento, eles não fariam esse tipo de coisa. Mas continuando aqui, de acordo com os envolvidos, ambos são arroz de primeira qualidade, o que é o arroz de classificação com aparência mais alta. E o preço do Koshihikari regular será de 23.000 ienes por 60 quilos, com um aumento de 6.000 ienes. Ou seja, 35% em relação ao valor anunciado no ano passado. Então você já sabe que o ano que vem, o arroz Koshihikari normal, ele já vai ter um aumento de 6.000 ienes. Então, grande provavelmente, o saco de 10 quilos vai passar de 10.000 ienes. Com esse aumento aqui. Então, já estou te trazendo de antemão as perspectivas. Então, comer fora vai ficar muito mais caro. Se você for num Kaiten Sushi, aquele sushi de esteirinha, ou algum outro locais assim, você vai pagar muito mais caro. Então comece, pelo amor de Deus, a fazer um plano econômico da sua família ali. Tenha a sua educação financeira em dia, porque senão tu vai se lascar. Continuando aqui. Além disso, o preço do arroz, o Onuma Koshihikari, será de 25.000 ienes por 60 quilos, com um aumento de 5.500 ienes em relação ao ano passado. Ou seja, 28% de aumento. E aí? Tá. Como a concorrência e outras empresas está se intensificando, a sede da prefeitura de Niigata pretende incentivar os agricultores a enviar o seu arroz para cada cooperativa agrícola, fornecendo uma estimativa aproximada do pagamento neste momento. Então você vê que eles já estão falando, nós vamos pagar a mais para você. Então eles já estão seduzindo os agricultores a não vender diretamente para outras empresas, para vender diretamente para a JA. Então você vê que praticamente a JA já está anunciando, ó, nós vamos comprar por esse valor, seduzindo o agricultor ali. Só que o ano passado muitas empresas elas iam diretamente ao agricultor e compravam. Se a JA ela já anunciou esse aumento, outras empresas vão comprar também, dependendo lá, vende para mim que eu vou pagar mais caro ainda. E nisso o aumento do preço do arroz vai ser maior ainda. Já dá para você ter uma ideia que por baixo, você vê que 35% para o Koshihikari normal. 28% para o Onuma Koshihikari. Então você vê que nós já temos dois aumentos aqui bem expressivos. Tá? Então, se você não quiser acreditar em mim, não há problema. Entre na NHK, tá? Na página da NHK lá, e faça uma pesquisa. Você verá todos esses dados que eu estou trazendo para você aqui. Aí você toma a sua decisão. Mas já estou te avisando, o futuro não será bom. Então, se você tiver que mexer nas suas finanças agora, orçamento de casa, melhor começar a fazê-lo. Porque senão, não vai aguentar. À medida que o preço do arroz continua subindo, a atenção está voltada para como o aumento já anunciado na estimativa dos impostos sobre o arroz para a maior área produtora de arroz do Japão afetará as tendências futuras dos preços do arroz. Já estão inflacionando de antemão. Isso é bom? Não, isso é horrível.
tá? Mas, continuando aqui. Em uma empresa agrícola na cidade de Tsukuba, no estado de Ibaraki, comerciantes estão visitando, né, para comprar o arroz da colheita desse ano, antes mesmo da época do plantio. Então você vê que já, as empresas já estão comprando antes, mesmo já de fazer o plantio, eles já estão fechando contratos. Por isso que eu falo para você que o prospecto que eu havia feito o ano passado, para esse ano, se concretizou. E para o ano que vem, vai continuar o mesmo prospecto que eu tinha feito. Vai continuar tendo falta de arroz o ano que vem também. O arroz vai baixar o preço? Nem pensar. Uma empresa agrícola na cidade de Tsukuba, que produz arroz Koshihikari e outras variedades de arroz, em aproximadamente 120 hectares de campos de arroz, os vende para as empresas e indivíduos. Os pedidos dos fornecedores geralmente chegam por volta do verão, mas este ano o número de consultas aumentou desde fevereiro. E em 3 de março, os representantes de uma grande empresa atacadista com a qual a empresa nunca havia feito negócios anteriormente veio comprar os produtos. Olha só. Essa empresa está visitando agricultores em todo o país em um esforço para garantir que o arroz para uma rede nacional de restaurantes de Yakiniku. E nesse dia foi decidido que 40 toneladas de arroz seriam compradas, com os termos específicos a serem finalizados no futuro, a negociação de preço. Então já dá para você ter uma ideia que as pessoas já estão se movimentando aqui, né, para poder garantir o arroz. Você vê que é a mesma ideia que eu tenho de falar assim, compre estoque para você absorver os aumentos, eles estão tendo também. E ainda me vem, como é que fala assim, umas pessoas bem cara de pau falando, meu, você não sabe o que você está falando, o que você fala é irrelevante, deixa eu te ensinar para ver se você aprende. Porra, você vê que tudo que eu venho falando ao longo de um ano está se concretizando. Olha aí, então você vê que minhas perspectivas estavam certas. Mas você vê que ainda assim eu escuto umas coisas dessa, mas vou fazer o quê, né? Verdade seja dita, tanto que quando a pessoa fala um troço desse pra mim, eu nem respondo. Ou quando eu respondo eu falo assim, pra quê que você quer saber do meu ponto de vista se meu ponto de vista já tá errado? Se a pessoa vira pra mim e fala assim, ó, seu ponto de vista tá errado, eu não sei o que tá fazendo aqui, meu. Vai pra algum lugar que teu ponto de vista tá certo. Não precisa ficar aqui. Se eu estou passando informação errada para a pessoa, para que a pessoa vai ficar absorvendo informação errada? Isso é burrice? É burrice. Eu acho que, pelo menos penso eu, tá? Que na encarnação, né, no caso, para quem acredita nessa parte de encarnação, eu acredito, nós viemos para evoluir. Se você começa a fazer coisa para não evoluir, meu, tu tá lascado. Então nós temos todos que evoluir. Então você vai ficar num local que você considera ruim? Não é muito inteligente, né? Mas vamos lá. Continuando na parte de arroz aqui, só que uma outra matéria para complementar aquela. 米国安定供給確保支援機構は全国180の生産者や卸売業者などを対象に米の需給や価格の見方などを毎月調べていて、今日先月の調査結果を公表しました。米の価格が高いという見方が強くなるほど100に近づく指数が先月は95と前の月より3ポイント上昇し、調査を始めて以降最も高くなりました。Outro tacaco mesmo, né? Vai ficando por aí porque o vídeo tem quase 2 minutos, não vai me dar problema. Mas vamos lá. Um índice mostra que a perspectiva do preço de arroz para os próximos 3 meses, pesquisado entre os produtores de arroz e atacadistas e etc., em fevereiro, mostrou uma queda significativa em relação ao mês anterior. O grupo conduziu uma pesquisa, analisou que a visão de preços do arroz permanecerá alto no nível atual, mas que a tendência de alta enfraquecerá devido à liberação dos estoques do governo, né? Então, de acordo com esse prospecto, é aquilo que eu falei, eu acredito que isso não vai baixar o preço, tá? Porque as empresas, elas têm custos de transporte, custo de estocagem, que tudo isso é englobado em logística, o preço do combustível está alto, tá? Você vê que
o governo está tirando subsídios ali em relação à eletricidade, etc. Então isso vai onerar ainda mais os valores, por isso que eu acredito que isso não vai baixar. Mas você vê o que eles estão falando. Então, nós temos duas perspectivas de futuro. Se futuramente você vê o preço mais barato do arroz, não, para agora não compre nada. Deixa vir essa licitação, o governo vai soltar esse arroz, tá? As empresas vão soltar esse arroz, você fica de olho. Se o preço do arroz cair, compre e estoque. Conselho que eu te dou. Porque depois disso, você vê que virão mais aumentos. Você vê que o aumento mais baixo do arroz que eu te trouxe aqui é 28%. Então você coloca aí, dependendo do saco de arroz que você está vendo, de 6.000 ienes, 7.000 ienes, aí você já coloca no mínimo por baixo 28%. Então, para você ver o quanto os valores vão estar esfolando. Então, se você puder, estoque. Mas é aquela velha história. Para agora, não compre arroz se você não tiver necessidade. Espere vir esse arroz para o mercado. Japonês, mas quanto que eles vão trazer isso? Calma, gafanhoto, que eu já vou trazer isso para você. Tá? Aí depois você faça a questão do seu orçamento. Às vezes vale muito mais a pena você gastar um pouco mais agora, ficar meio que no vermelho ali, mas fazer um certo estoque, do que você não fazer nada e comprar os preços muito maiores. Tá? É aquela velha história. Todo o dinheirinho que você conseguir economizar ali e sobrar para você, você vai conseguir investir em alguma coisa depois. Em vez de você ficar só pagando caro, dinheiro escoando e você não conseguir investir em nada. Tá? Ah, japonês, mas dá para investir em coisa barata? Dá. Você vê que as ações, por exemplo, lá no Brasil, as ações da Klabin, é em torno de R$4. R$4 é alguma coisa, R$4,20, R$4, depende da cotação ali. Mas uma média de R$4, você consegue comprar uma ação que vai te pagar dividendos no futuro. Japonês, a empresa Klabin, ela é boa, pô, é uma das maiores empresas de papel e celulose do Brasil. Essa empresa existe há mais de 100 anos. Então já dá para você ter uma ideia que é uma empresa confiável. Dá para você investir ele bacana, de olho fechado. E as ações dela são baratas. Mas aí é aquela velha história. Né? Acredite quem quiser. Né? Se não quiser acreditar em mim, faça uma pesquisa ali, vê qual que é o prospecto da empresa. Vê os valores, vê se compensa. Mas você vê que o agro no Brasil em si também, tirando essa parte de papel e celulose que o mundo precisa, né, grandemente, você vê que hoje em dia quase tudo vai papel de alguma maneira. Né? Então você vê que é uma empresa que sempre tem alta. Assim. Você vê que os fiagros também no Brasil estão bons também. Principalmente agora que o Lula vai fazer o plano safra ali, vai dar uma incentivada. Então todo aquele medo na parte de renda variável ali, que estava tudo derretendo, praticamente agora está subindo tudo. Eu acho que o mercado perdeu o medo lá do Lula, já está tudo subindo. Os preços das ações estão subindo, os valores estão subindo. Então tem muita coisa que as pessoas falam assim, vou perder dinheiro. Vai depender da forma que você fizer. Tá? Mas continuando aqui, já estava saindo até do foco, né? Já estava entrando na renda variável ali. Vamos voltar para o foco. O Rice Supply Stability Support Organization, né, que é composta pela JA, o grupo JA, varejistas e outros, né, fizeram uma pesquisa que foi falado também na parte passada ali. Né. De acordo com a pesquisa, o índice que mostra aproximada de 100, então essa informação já foi passada aqui. À medida que os preços de arroz continuam subindo, os comerciantes, né, que estão visitando a parte, os comerciantes estão visitando empresas agrícolas, né, para fazer compras já antecipadas de arroz. Olha aí. Então, que ele está... À medida que a competição do arroz se intensifica... desculpa aqui, deixa eu pular uma parte aqui. Um representante de uma empresa atacadista disse: várias empresas estão se movendo rapidamente
Então estamos sentindo uma sensação de crise. Olha só. Queremos, né, o arroz o mais rápido possível e garantir um fornecimento estável para os nossos clientes. Nobuyoka Ibisawa, presidente da Corporação Agrícola, aquela de Tsukuba, disse: parece um pouco cedo para receber consultas antes mesmo das sementes, né, germinarem ali para serem semeadas. Mas acho que isso só mostra o quão preocupadas as empresas estão. Este ano queremos aumentar nosso plantio de arroz básico para tranquilizar os consumidores. Mas você vê que são medidas que levam anos. O que vai ser plantado agora vai ser só para o ano que vem. Só que o ano que vem já vai ter um aumento de 28% no mínimo. Isso se não vier nenhum desastre natural, como por exemplo um terremoto, uma enchente, um taifu para destruir as plantações, como houve no ano passado. Aconteceram algumas destruições que o governo ficou calado. Você vê que o governo japonês, nesse ponto, ele só fala o que é viável para ele. O que é desfavorável, ele não fala. A não ser que alguma empresa venha e jogue a caca no ventilador. Aí o governo ele tem que se pronunciar, mas caso contrário ele não faz. Né? Só que o doidão aqui traz para você isso. Aí à medida que a competição do arroz se intensifica, o estado de Niigata, que é o maior produtor, está pegando uma parte do outro, como é que se fala assim? Da matéria anterior ali que eu passei. O valor geralmente é anunciado por volta de agosto, mas o anúncio desse ano está sendo de forma antecipada, significativamente, com um aumento no valor do arroz koshikari regular em mais de 30% em relação ao valor anunciado o ano passado. O pagamento estimado é um adiantamento que cada cooperativa agrícola, né, paga aos agricultores para enviarem o arroz, né, para a cooperativa. Então aqui, como é que se diz, só está copiando um pouco da matéria passada, tá? Vamos aqui, a licitação do arroz estocado, ó. 価格高騰が続く中、農林水産省は米の流通を円滑にするため、備蓄米21万トンを2回の入札を通じて市場に放出することにしています。去年と一昨年に収穫された15万トンが対象となる初回の入札が今日から始まり、青森県産まっしぐらや宮城県産一目惚れなどの銘柄を対象に最も高い価格を提示した業者から順番に落札します。Vamos lá, porque esse vídeo aqui também tem mais de 1 minuto, senão vai me dar problema, né? A primeira licitação do estoque de arroz governamental do Japão, com o objetivo de facilitar a distribuição do arroz, começará no dia 10, no caso hoje, tá? Por isso que eu já estou vindo aqui fazendo esse especial para você aqui, tá? A previsão é que ele esteja disponível nas prateleiras dos supermercados a partir do final de março, tá? E a atenção é voltada para saber se o lançamento no mercado levará à estabilização dos preços. Por isso que eu falei para você, agora há pouco, dependendo da situação, se você não tiver necessidade, não compre arroz agora. Não compre, deixa soltarem esse arroz para ver se vai baixar o preço dele ou não. Porque se baixar o preço, você compra, tá no lucro. Se você, como é que se fala assim? Se não baixar o preço, vai continuar a mesma coisa. Né? Lógico, vai continuar a mesma coisa. Só que é aquela história, você não vai ganhar nem vai perder. Mas se você não comprar e baixar o preço, você vai ganhar. Então você tem duas opções. A não ser que você não tenha arroz agora e tem que comprar mesmo. Aí não há muito o que fazer. Tá? Ou você compra um arroz agora mais ou menos para ir passando. Como é que se fala? À medida que o preço do arroz continua subindo, o Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca decidiu liberar 210 mil toneladas do arroz estocado, por meio de 2 rodadas de licitação para facilitar a distribuição do arroz. A primeira rodada de licitação para 150 mil toneladas do arroz colhido no ano passado e no ano anterior começará hoje, dia 10, com lances sendo concedidos às empresas que ofereceram os maiores preços pelas marcas, como Mashigura, do estado
de Aomori e o Hitomebore de Miyagi. Espera-se que as empresas de coleta que atendam a certas condições, como a Organização Nacional JA Zeino, participem da licitação, e se houver algum item de arroz que não seja vendido após o encerramento da licitação, a licitação vai continuar no dia 11. Então, se as empresas boicotarem, como é que se fala assim, o valor da licitação do governo, o governo vai fazer a licitação amanhã também. O Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca planeja prosseguir imediatamente com os preparativos para a licitação de 60 mil toneladas restantes e considerará liberar estoques adicionais de arroz se não houver melhora na distribuição. Então, você pode melhorar, pode soltar porque não vai. Pelo menos a princípio não. Espera-se que o arroz estocado que foi vendido dessa vez apareça nas prateleiras dos supermercados a partir do final de março. E a atenção está voltada para saber se a liberação do mercado levará à estabilização dos preços de arroz. A princípio não. Por que a princípio não? Se todo mundo tiver a mesma ideia que eu estou tendo, vai escoar o arroz nessa primeira leva. Porque na hora que baixar o preço, a pessoa vai lá, como eu vou fazer, eu acredito que muitas outras vão fazer também. Baixou o preço agora, você vai lá comprar uma certa quantidade. Ah, japonês, mas dá para pegar tudo no mesmo local? Dependendo, não. Mas você tem várias vias de compra. Você vê que no Facebook ele tem grupos vendendo arroz. Eu pego de um grupo japonês, que eu acedo lá em Fukui, eles mandam para o Takeobi, entregam na porta da minha casa ali, sossegado. Eles mandam em sacos de 5 quilos. Então, para mim é tranquilo, Como eu tenho esse problema de ar, não dá para ficar carregando peso também, então para mim é muito, muito convidativo. Só que você tem esse sistema que eu uso, Tem outros grupos também. Tem, como é que se diz, supermercados, as próprias lojas da JA, que eu já indico também, tem muita coisa bacana ali. Só que as lojas da JA, os caras vendem o arroz caro, e eu não compro lá. Tá? Os caras enfiam a faca no arroz nas lojas da JA, então tome cuidado. Só que nesses grupos de Facebook, tá, que vende arroz, tome cuidado. Já está tendo relato de pessoas que estão tomando calote. Ela vai lá, faz o pagamento, e não recebe o arroz. Essa empresa que, por exemplo, eu compro, eles me deixam fazer o pagamento em casa, na porta. O famoso COD, Collect on Delivery ali. Em Nihongo eu esqueci a palavra. Mas deixam fazer. Então, na hora que eu recebo o arroz, eu pago ali e acabou, não há problema. Mas tem empresas que têm estrangeiros, eu não vou falar nacionalidade ali, para não falar assim, você é racista, taxista, maquinista, que não sei o quê. Eles só falam assim, que só vão mandar o arroz para você mediante ao pagamento. Se você não pagar, a gente não manda. Então eles querem receber o pagamento antes. Só que está tendo relatos de pessoas que já estão tomando calote disso aí. Porque eles colocam os preços bem mais baixos. Porque quem não quer pagar o preço do arroz baixo? Eu, por exemplo, eu adoro. Tá? Então se eu puder ver um preço com arroz um pouco mais baixo, eu vou lá ver. Então entrei em várias páginas, pedi, como é que fala assim, informações. Então eles sempre falam, não, que o arroz está caro, que não sei o que, então você tem que pagar antecipado. Então tome cuidado. Tá, nesse ponto. Mas tem muita empresa idônea também. Tá, nesse ponto também, igual essa que eu uso de Fukui para poder comprar arroz. Ou você pode ir nas lojas, de vez em quando, igual no Donk, por exemplo, assim, aqui no estado de Gifu, o Donk de Minocamo. Já tem muito tempo que não aparece isso, mas antigamente tinha aqueles fardos de 30 quilos de arroz ali, com preço até bacana. Como já tem muito tempo que eu não vou lá, então não sei como é que tá. Mas lá tinha esses fardos de 30 quilos. Então, dependendo, se você for diretamente nos produtores, souber falar de Nihongo ali, você consegue até comprar de produtores também, dependendo da situação. Então você tem várias vias, mas você já sabe, já estou trazendo para você de antemão. Vamos ter no mínimo 28% de aumento no arroz para o ano que vem. Então quem avisa, amigo,
Quer fazer seu dinheiro render? Comece a estocar certo arroz. Não precisa acreditar em mim, canso de falar. Você pode fazer sua pesquisa, você pode ver o que dá para você fazer, mas já estou trazendo dados de antemão. O arroz do governo, final de março. Se você puder aguentar até lá, veja se não precisa comprar arroz. Aí você vê se o preço do arroz vai baixar ou não, ou o que você vai fazer. Mas se muita gente fizer igual que eu estou pensando de fazer também, essa primeira leva vai escoar rápido, então o preço não vai baixar. Não vai dar aquela baixa significativa, com certeza. Porque se eu não comprar agora, é aquela velha história, pode ser que a segunda leva já não venha com grandes descontos. Apesar que eu já gravei uma matéria falando que a OPEP ia baixar o valor dos combustíveis, isso ajuda no valor do frete. Só que não quer dizer que as empresas de logísticas vão baixar esse preço. Porque se ela baixar, depois ela tem que reajustar de novo. Isso dá problema para ela? Dá problema. Então, grande provavelmente isso não vai baixar. Por isso que, se levar em conta o conjunto de fatores, dependendo da situação, esse preço não vai baixar. Mas vale a pena pagar para ver em relação a essa ideia do governo? Vale a pena. Tá? Pelo menos penso eu, sim. Vale a pena muito aguardar para ver o que o governo vai fazer. Porque o Ishiba já não está com a popularidade dele muito boa. Se ele continuar dando bola fora, você já sabe o que vai acontecer com o homem, né? Dependendo, não vai durar muito tempo no cargo também. Só que nisso, antes dele cair, ele já vai fazer uma lambança ali como é que fala assim? Nos ministérios. Tanto que o Kishida trocou os ministérios 3 vezes. Aí o imperador já estava de saco cheio dele. Toda vez que troca o ministério, tem que ir lá bater uma fotinha nova com os novos integrantes do mundo de smoking, etc. Lá. Então o imperador já estava de saco cheio do Kishida também, como é que se diz, né? De ter que ficar fazendo isso direto. E por causa do Kishida também teve muita parte de corrupção. Só que o governo Ishiba também está tentando passar um certo pano nessa parte. Quem tem acompanhado as partes de política do Japão tem visto que o Ishiba está tentando jogar um panos quentes aí em algumas coisas aí de corrupção. Que a coisa vai ficar meio esquisita pro lado dele, se ele não mudar essa postura, né? Mas é isso aí. Então, se você mora aqui no Japão e pretende continuar comendo arroz, tá? Já fique esperto que pro ano que vem nós teremos aumentos de no mínimo 28%. Já estou trazendo isso de antemão para você fazer o seu prospecto na sua casa. Acredite sim, acredite não, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E eu vou ficando por aqui e mais dor.